impossível falar de obras literárias como as de Antônio Maria Essa de Queiroz sem mencionar que o cinema e a televisão encontram nelas suas fontes de inspiração. O Primo Basílio, O Crime do Padre Amaro e Os Maias são conhecidos pelo grande público através de adaptações cinematográficas e de minisséries televisivas. A preferência por estes títulos em pleno século XXI, na era da imagem, ajuda a entender por que a crítica europeia, especialmente a portuguesa do século XIX, enxergou a obra de Essa de Queiroz como um divisor de águas entre a tradição e a modernidade. O seu ingresso ao mundo literário ocorre quando o romantismo em Portugal se agonizava e, em seu lugar, surgia o realismo emergente. O romantismo é um movimento artístico e filosófico que perdura desde finais do século XVIII até meados do século XIX em toda a Europa. O realismo é também um movimento artístico europeu que se manifesta na segunda metade do século XIX e, em Portugal, surge em meio a uma reviravolta intelectual. Os estudos confirmam que a obra de Essa de Queiroz é inseparável de qualquer referência sobre o realismo-naturalismo em Portugal. O romance podia ser realista ou naturalista, ou ainda realista-naturalista, de acordo com o grau de cientificismo no modo de encarar a realidade. Advogado, escritor de folhetim e jornalista, Essa de Queiroz não participa do Coimbra, movimento que marca de vez o início ao realismo-naturalismo, mas sobe à tribuna das conferências do Cassino Lisbonense, onde ataca o romantismo e expõe os valores realistas, destacando o caráter social da literatura e seu valor como agente de transformação da velha sociedade portuguesa. Suas obras fazem críticas à monarquia, à igreja e à burguesia. Historiadores dividem sua produção literária em 3 fases: 1866 a 1875. Na primeira, é possível encontrar um narrador ainda jovem à procura de seu caminho. Ele publica crônicas e artigos: O Mistério da Estrada de Sintra, As Farpas, Uma Campanha Alegre. De todas as publicações, O Crime do Padre Amaro foi a que teceu críticas severas ao clero. De 1875 a 1888. Na segunda fase, é possível encontrar um escritor amadurecido e crítico em relação aos principais problemas da sociedade portuguesa. Publica O Primo Basílio, que mostra um lar burguês aparentemente feliz. Os Maias é um romance realista-naturalista onde não faltam o fatalismo e a análise social, além das catástrofes do enredo passional.
1888 a 1900. Na terceira e última fase, Eça de Queiroz se mostra mais voltado para os fundamentos de sua educação de português oitocentista e cristão, reafirmando os valores da tradição como religião, ética e moral. Publica A Ilustre Casa de Ramires, A Correspondência de Fradique Mendes, A Cidade e as Serras. A literatura de Eça de Queiroz é fascinante porque nos conduz, a partir da sua narrativa, da sua forma narrativa, pelos caminhos de Portugal, pelas personagens do Portugal do século XIX. Então, é fascinante por podermos ver além daquilo que aparentemente se mostra, por poder ver o que está na sociedade, o que está dentro dos lares, na igreja. Então, esse é o grande fascínio da literatura de Eça de Queiroz. Pesquisá-lo é simplesmente caminhar por Portugal, por várias regiões de Portugal e conhecer a sociedade portuguesa do século XIX. No romantismo, o foco do narrador, do escritor, era o indivíduo. No realismo, o foco passa a ser coletivos, passa a ser a sociedade. E Eça de Queiroz faz isso muito bem. Com um certo distanciamento, ele critica a sociedade do século XIX, em que vive. E com isso, ele critica a família, como nos romances Os Maias, O Primo Basílio. Ele critica o clero, com A Relíquia, com O Crime do Padre Amaro. Enfim, ele desnuda a sociedade portuguesa do século XIX. Eça de Queiroz influenciou muitos escritores, tanto no Brasil, em Portugal e em várias partes do mundo. Conhecer a literatura de Eça de Queiroz é conhecer a cultura portuguesa, é conhecer vários lugares em Portugal, é conhecer a língua portuguesa lusitana. O estudante de letras não deve deixar de caminhar pelos caminhos de Eça de Queiroz, pelos caminhos da literatura portuguesa.